tenho cartaz novo ainda, tá? Esse aqui foi da aula da semana passada, mas a gente tem essas aventuras online em física teórica, que é para estudantes do ensino médio. No sábado agora, vai começar um mini curso de a física do universo, né, vai ser sobre cosmologia, com o professor Rogério Rosenfeld. Então, começa sábado agora e vai até o dia 29, então vão ser quatro aulas nos sábados, e vocês podem convidar os alunos de vocês para participar, que é muito interessante. O Rogério, ele é muito legal, os alunos adoram ele explica muito bem, e é um assunto que todo mundo adora. Cosmologia, eu acho que é uma das áreas que eu mais recebo perguntas dos meus alunos, pelo menos, dando aula. Então, é só entrar no site do CTP Safer, começa às 10 horas da manhã, então eles disponibilizam o link uns 20 minutos antes, então é só entrar lá, pegar o link e entrar no Zoom, pode assistir, qualquer estudante pode entrar, não precisa fazer inscrição. Além disso, a gente tem também o Física em Casa, que são palestras que ocorrem às quintas-feiras, a cada 15 dias, às 7 horas da noite. Essas aqui são as palestras que aconteceram no mês de julho, elas foram gravadas e elas estão disponíveis no canal do Safer Divulga do YouTube. Para o mês de agosto, na semana que vem, já tem uma palestra. Eu ainda não tenho cartaz, né, da divulgação, mas a palestra é com a professora Ângela Olinto, e ela vai falar sobre um experimento que chama POEMA, que é um detector de partículas cósmicas ultraenergéticas. Então, vai ser bem interessante, eu sugiro a todos que assistam. É muito legal. No final da apresentação, sempre tem um tempo bem interessante, um tempo bom, bem longo, até para os professores responderem as perguntas, eles respondem todas as perguntas. E para vocês não perderem nada do que a gente faz, tanto para professores do ensino médio, para alunos do ensino médio ou para o público em geral, nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. É só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que aí vocês não perdem nenhuma informação. E aqui no canal do Safer Divulga do YouTube, todas as palestras que já foram dadas no Física em Casa, elas estão disponíveis. Então, se alguém quer assistir alguma palestra que passou e perdeu por algum motivo, estava dando aula no horário, estava fazendo algum curso, alguma coisa, é só entrar no canal do Safer e assistir quantas vocês quiserem. Tem várias entrevistas também sobre física moderna e contemporânea. E, falando um pouco do material que a gente usa, nós usamos um material do Perimeter Institute, um material pedagógico desenvolvido parceria com uma parceria, né, dos pesquisadores em física dura, que a gente chama, junto com professores do ensino médio. O objetivo desse material é inserir um pouquinho de física moderna e contemporânea no ensino médio. E, para isso, sem precisar deixar de lado algum conteúdo que já faz parte do currículo. Então, você não precisa escolher o que você vai dar, ou física moderna, ou cinemática, não precisa escolher. Você consegue inserindo aos poucos esses conteúdos, né, no dia a dia da sala de aula. E também não precisa esperar chegar no terceiro ano, no terceiro bimestre, para começar a falar de física moderna. Tem várias atividades que dá para já começar a falar disso no primeiro ano. Vocês que já participaram de outras atividades sabem disso, e quem ainda não participou de outras, eu convido a conhecer também o material. Depois eu vou colocar o link de onde vocês encontram esse material traduzido, vocês podem baixá-los, e o interessante é que tem a parte de descrição da atividade, como vocês vão fazer, com dicas, etc. E também tem uma parte do material que é totalmente editável, vocês podem editar, eles são todos em Word, vocês podem editar do jeito que vocês quiserem, pode colocar nome da escola, para passar para os alunos, né, e tirar perguntas que vocês acham que é demais, pode acrescentar questões e etc. E é isso aqui, essa é a minha apresentação. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E hoje, para apresentar, né, falar um pouquinho de física quântica, a dualidade onda-partícula, a gente tem a Fátima, e daqui a pouquinho ela vai contar um pouquinho sobre ela e sobre a apresentação. E para ajudar aqui, né, nós vamos auxiliá-la, né, quando a gente separa em salas. Tem a Laura, a Ana e o Sérgio. Então, nós três aqui somos os monitores hoje.
Se vocês tiverem alguma pergunta durante a apresentação, a Fátima não fica nem um pouquinho chateada se vocês abrirem o microfone e fizerem a pergunta diretamente para ela, ou vocês podem também fazer a pergunta no chat e ela pode olhar o chat, ou então ajuda aqui a responder. Então, Fátima, com você. Obrigada, monitores. Vocês vão ver que os monitores são essenciais para a gente hoje, porque é todo mundo cobaia, tá? A primeira versão dessa atividade virtualmente. E eu fico chateada se de silêncio, então falem, fiquem à vontade. Estão me ouvindo bem? Beleza. Vou compartilhar a tela aqui. Tudo certo? Beleza, obrigada. Vamos lá, então. Continuam vendo bem, certo? Se der algum problema com a imagem, travar alguma coisa, só me avisar, tá? Vamos lá, então. Quem já fez alguma atividade aqui do Cyphers sabe que tem vários materiais, né? Vários traduzidos para português. Aqui eu estou mostrando qual material que é base para essa atividade. Tá? Lá no final, instruções sobre como baixar a partir desse link e onde estão todos os outros materiais. Tá? E seguindo a linha das atividades do perímetro e do Cypher, vou tomar como ponto de partida o que fazem os cientistas, né? Isso é importante, que seja esclarecido sempre, né? Ainda mais em tempos esquisitos em que a ciência é necessária, tipo pandemia. Mas, enfim, como que acontece no processo científico, né? Cientistas fazem perguntas, no caso da física especialmente, eles realizam experimentos, porque a física está interessada em descrever o mundo concreto, real. A partir dos experimentos, analisa os resultados geram modelos, os modelos vão se aprimorando e se corroborando e levam a teorias mais robustas, né, ou a princípios mais gerais. E modelos e teorias sempre estão relacionando conceitos esses que vieram da nossa observação da realidade, né? E já vou de cara, corre, Cíntia, para separar os grupos, porque já de cara eu vou propor o seguinte, tá? A gente explorar um conceito, mas não vocês como professores. A ideia é vocês se imaginarem, se colocarem no lugar dos alunos e imaginarem o que os alunos de vocês falariam a respeito, como que eles responderiam e como que eles discutiriam as questões seguintes. O que é uma partícula? E o que é uma onda? Né? Que fenômenos acontecem? Que tipo de coisa acontece com a partícula? Que tipo de coisa acontece com uma onda? E como que uma partícula se comporta nesses fenômenos e como que uma onda se comporta nesses fenômenos? O que tiver, completamente livre, tá? Vocês vão ser divididos em salas, vocês vão ter uma tabelinha mais ou menos assim, e a ideia é escreverem livremente o que surgir, de novo, imaginando vocês, ou como cientistas séculos atrás, em que a gente tinha muito menos respostas, ou como os alunos também, que vocês acharem mais divertido, já que não são coisas tão distantes assim, né? Então, vamos lá. E vocês podem editar o documento, tá? Cíntia, vamos mandar bala. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Galera, nós estamos na nossa sala 4, tá? O número ali é Breakout Room 4. Então, a gente vai entrar naquele quarto gg.gg que a Cintia colocou no chat, tá? Todo mundo tá pelo computador? Tem alguém pelo celular? Porque pode ser, às vezes, que o GG não entra pelo celular, mas daí eu mando um link para vocês à parte.
Ok. Conseguiram abrir? Sim. Conseguiu, Francisco? O nosso é o grupo 4, né? Isso. Tá falando do documento? Para digitar? Isso. Para digitar. Não, não achei não. Não? Deixa eu pegar um outro link. Ó, esse seria o GG nosso. Deixa eu ver. Esse seria o GG. Eu vou pegar o link lá da página para ver se funciona melhor. Esse doc do Google. Aí, pode clicar em cima dele que ele já redireciona. Beleza. Aí é vocês discutirem mesmo, como a Fátima falou, como se fossem lá cientistas de um tempo sem tecnologia, ou então os alunos nossos, e fiquem à vontade para escrever alguma coisa aí. Se precisarem de mim, eu tô aqui, tá bom? Isso, é um arquivo por grupo. Então, pode modificar, mexer e tal, vai aparecendo para os outros também. Só. Se compor. Tem bastante coisa já. Eu não estou sabendo onde digita isso. Onde digita, Francisco? É, justamente. Eu abri aqui. Espera aí. Tem um monte de tiro aqui, né? Das perguntinhas? Fala. É. Isso, é só clicar embaixo, já vai aparecer essa você como se estivesse no Word, por exemplo. Tem um documento do lado com um monte de endereço aqui de HTTP. De HTTP. É, eu nunca participei, assim. Quando eu cliquei que você me deu. Que estranho. Só um minutinho. Nesse aqui, Francisco? Deixa eu ver, é o mesmo link. Onda 3, onda 4, onda 5. Não, não. Ó, ela que tá aparecendo pra mim aqui, deixa eu compartilhar pra você dar uma olhadinha. Seria essa tela aqui, ó, Francisco. Não, não tá aparecendo para mim, não. Agora apareceu. Pois é, eu quero entrar aí para eu digitar, como eles digitaram. Sim.
Deixa eu tentar compartilhar com você aqui, só um minutinho. Não possuo nada, também não. Lá no chat. Olha, Francisco, eu peguei um outro agora, como se eu estivesse compartilhando com você. Tá. Que acaba com sharing lá no final. A tela do que eles escreveram. Isso, aí o senhor pode clicar em cima e escrever ali na célula, por exemplo. Aqui, Ah, tá. Tá, beleza, agora deu. Valeu, Laura. Então, beleza, imagina. Fique à vontade se quiserem discutir pelo microfone também, tá? Uhum. Não se avexem. Você entra aí, eu não entro aqui para escrever. Ó. Não vai? Aí você tá, Assim. aí você tá aí. Isso. Ó, do Enter ela não anda. E nem escreve. Ah, tenta minimizar a janela do Zoom, então, Francisco. E entrar lá no seu navegador. O meu aqui tá no Chrome, por exemplo. Ó. O meu também tá no Chrome. Qualquer coisa a gente discute aqui, tudo bem. Você vai atrasar. Eu realmente não vou saber ajudar nesse caso. Se alguém souber, pode falar para nós aí. O que eu poderia dizer, Francisco, tu chegou a clicar com o mouse em uma das células? Já, tô aqui. Eu tô com ela aqui. Ela tá aí, tá vendo? Deixa eu parar de compartilhar, ver se melhora para você. Stop share. Se quiserem fazer oralmente também dá, ó. Né? Que a gente colocou ali, né? Que é partícula, que é onda. Acho que tá dando para todo mundo ver. Abrir ali para conseguir ler. Você consegue, Francisco? Tem o chat aqui, aparecer do lado. Ah, não. Entrando lá no Chrome, nesse link que eu te mandei. Não consigo, não. Não? Como que os outros entraram? Através do link que ela deu. Eu fui no link. Eu fui no link lá no 4. Aí ele vai te direcionar para uma página que a gente acessa na internet. No caso, é como se fosse o PowerPoint. Mas lá já está cheio, já só ler mesmo. Acho que já preencheram bem preenchido lá. Ó, ela tá chamando a gente de volta, mas para o senhor dar uma olhadinha no que a gente fez, deixa eu compartilhar de novo. Aqui, ó. Eu vi. Mas... Isso, os fenômenos. E ali embaixo como se comportam, né? Tá. Tem umas coisas que eu não concordo.
Fátima. Sim. Oi, no nosso grupo 4, tinha uma das pessoas que não estava conseguindo entrar. Uhum. Mas a gente foi tentando compartilhar ali. Ah, beleza. Qualquer coisa dá pra gerar. Se alguém não conseguir. Oi, pode falar. A gente não tá conseguindo ver. Ah, tá. Obrigada. Vamos lá de novo. Bom, eu esqueci de explicar o GG.GG, mas acho que os monitores arrasaram aí pra suprir o que eu faltei. Se alguém não conseguir do grupo, mas outros conseguirem, qualquer coisa pega o link direto aqui, vai no compartilhar e copia o link, longo mesmo, sem gg.gg, e manda no chat, talvez funcione. Eu copiei tanto do URL lá em cima, quanto desse compartilhar mesmo. Ele não conseguiu. Olha. Eu não sei se é a conexão... O cursor fica na pergunta, mas eu não consigo digitar. Nem enter, nada. Entendi. Caramba. Tá aparecendo o formulário. Uhum. Depois a gente testa isso antes da noite. Opa, spoiler. Bom, e eu pensei... Conseguem ver a tela agora ainda? Da apresentação? Ao invés de escrever, Ju? Desculpa, pessoal, o Caio não consegui voltar, não. Entrei pelo celular. Bom, então ao invés de pegar e escrever, eu vou seguir as telas aqui, pus uma ordem semi-aleatória. Alguém do grupo 5 quer contar o que vocês conversaram ali? Quer narrar pra gente? Só abrir o microfone e contar para nós. O aluno do ensino médio, ele pensa que partícula é uma bolinha que tem massa e tem uma posição localizada no espaço. E não é isso, né? Todos pensam que é uma bolinha, que tem massa, que tem uma posição ali que você pode determinar a posição dela a qualquer momento. E não é nada disso, né? Uma partícula existe quando é colide com a outra. Entre uma colisão e a outra, eu não sei onde ele está. Aí entra a equação lá, né? Schrödinger, né? Todos imaginam que é uma bolinha com massa. E uma onda? Uma onda... Bom, uma onda eles imaginam que é alguma coisa que transporta energia, né? Aí vem aquela dualidade onda-partícula aí, que tem umas coisas que explicam com onda, que outras coisas que não explicam com onda, o pessoal colocou aí, né? Interferência, refração. Mas eu acho que o grande problema, igual Moreira fala, né? Que todo mundo pensa que é todos os professores do ensino médio, a maioria explica que é uma bolinha, que tem massa, você sabe onde ela está toda hora. Né? A gente não chega em física moderna assim, no ensino médio, a gente chega no máximo eletricidade, alguma coisinha de magnetismo. Essa ideia de introduzir física contemporânea é muito bom. Silvio Moreira fala que no primeiro ano, por que começar com cinemática e não com física contemporânea? Sim, né? Interessante. Bom, vamos seguindo aqui. Abre o microfone. Material. Vou ter que falar mesmo, vai ter que sobrar para mim. Manda bala. Não, então, em relação ao que né, a gente, como até o colega falou anteriormente, né, a partícula em si, ela é localizável, algo muito pequeno, um ponto material, e assim, só ratificando, a partícula em si, ela é localizável, ela tem massa. A dualidade entra quando vem a questão da luz com efeito fotoelétrico, né? Mas a partícula em si, eu posso localizar uma partícula qualquer. Agora a onda, como a gente escreveu aí, a gente do grupo, é algo que o aluno, né, pensando no pensamento, na cabeça do aluno, é algo que sobe e desce, como ele provavelmente vai associar com algo do cotidiano dele. Ele vai imaginar a onda no mar, né? Algo que vibra, imaginando uma corda, sacudindo uma corda, vibrando uma corda. É algo nesse contexto dele. Não acredito que o aluno que nunca viu essa matéria, não acredito que associar a propagação da energia. Talvez, dependendo do alunado que você vai pegar, talvez ele não tenha essa concepção do conceito em si científico de onda. Vai ter a visão
cotidiana, né, informal do dia a dia dele. Uhum. Legal. Mais alguma coisa? Não sei, posso... Encerrou? Eu acho que para eles, Eu vou passar por... para eles tudo é determinado, né? Tudo o sistema é determinístico. É verdade. Tem a incerteza. Mas vocês estão pegos no spoiler. Vamos ver o grupo 2. O que o pessoal escreveu aqui? Grupo 2, algum voluntário para falar? Então, bora lá. A gente ficou nessa dúvida, né? Se era pra gente falar da perspectiva do aluno ou não. E a gente colocou as duas ali, né? Então, a partícula seria um objeto massivo, cuja posição e velocidade pode ser obtidas com certa precisão, né? E da perspectiva do aluno seria um objeto que se pode tocar, pegar alguma coisa nesse sentido. A onda seria, então, nosso conceito de perturbação energética que se propaga pelo espaço, e da perspectiva do aluno, eles falariam que seria uma onda do mar, ou algo do tipo. E ali estão os fenômenos que caracterizariam a partícula, como colisão, atração e repulsão, a refração, reflexão e interferência para a onda. E a gente falou ali como se comporta. Bom, a partícula obedece às equações de movimento, e as ondas têm cristas, vales, tem uma forma que se repete no espaço, no tempo. Seria mais nesse sentido. Legal. Agora, em relação à partícula, você poderia pensar que seria o objeto que as dimensões dele podem ser desprezadas, né? Você tem ali uma partícula, toda vez que o objeto, ele pode se comportar como uma partícula desde que suas dimensões sejam desprezíveis. Então, pode entrar ali no... É verdade. Eu até botei ponto material também no nosso grupo. Isso aí, perfeito. Perfeito. Legal. Bom, grupo 1. Falar um pouquinho mais. Bom, na verdade, isso daí não tá coerente com o que a gente discutiu. A gente não sabe quem escreveu, se foi alguém do nosso grupo ou não. Se foi do nosso grupo... Pelo menos não se manifestou aqui no chat, não abriu o microfone. Então não está muito coerente com o que a gente conversou. A gente disse que a partícula seria alguma coisa muito pequena. Aí seria essa parte aqui, aluno, um átomo, um elétron. E a onda, eles falariam sobre exemplos, né? Falariam de ondas do mar, sobre luz, ondas sonoras. Eles ficariam com uma certa dificuldade de definir o que seria uma onda. Assim como nós acreditamos que eles teriam dificuldade em diferenciar fenômenos de comportamento. Então, eles iam acabar tendo essa dificuldade, né, e iriam acabar respondendo a mesma coisa nos dois itens. E no caso dos fenômenos de partícula, eles até poderiam dizer de choque, alguma coisa desse sentido, mas não exatamente a palavra colisão. E de ondas, né, a questão de ser algo repetitivo, né, eles falariam algo nesse sentido. Alguém do grupo aí quer completar com alguma coisa? Acho que é isso. Legal. Pois é, essa combinação ali, qual a diferença entre que fenômenos ocorrem, como algo se comporta nesses fenômenos, são perguntas ligadas, né? Dá para explorar isso também, né, juntando com algumas atividades lá de processos da ciência também. Isso é algo que dá para explorar também. E aqui deixei para o último grupo 4, mais ativando e quer comentar. Bom, na minha perspectiva, eu tentei ter o olhar do aluno aí, ou de alguém leigo, quem que esteja inteirado ou seja profissional da área. Então, no nosso grupo não teve discussão, né, oral, só digitando. Então, cada um colocou a sua ideia ali
E, na minha perspectiva, pelo menos, algumas ideias ali eu tentei me isentar do meu conhecimento e trazer só um conhecimento cotidiano, vamos dizer assim. Eu faço parte do grupo também, e eu percebi, acho que eu fui a última que ia no grupo, que eu entrei nesse documento, e eu já vi que estava todo mundo editando. De fato, a gente não discutiu, mas deu para sentir, já estava sendo escrito, que todo mundo estava tentando se colocar no lugar do aluno mesmo, né? Então, o que a gente colocou aqui, eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente ouve quando pergunta, por exemplo, o que é partícula? Ah, professor, é um pedacinho de matéria, né? É algum corpo, alguma coisa desse tipo. Onda, geralmente eles acabam respondendo como alguns outros grupos responderam. Ah, é onda do mar, responde com um exemplo, né? Mas aqui a gente pôs também ação, movimento oscilatório, algo que oscila, alguma coisa que oscila, né? Aí nos fenômenos, né? Provavelmente, quando a gente falar de fenômeno para aluno, ele traz algo não entende bem, ou ele traz algo meio foco, assim, do que a gente estava pensando. A gente fez pergunta aberta, né? De vir de tudo, né? E aí veio de tudo aqui, pelo que a gente estava pensando, colocar no lugar do aluno. Então tem aqui, ela não atravessa obstáculo, em contraposição com o fenômeno de onda, né? Que aí alguém colocou aqui difração e interferência, coisas que talvez o aluno trouxesse já de uma aula anterior, né? Então a partícula, ela não contorna obstáculo, a onda sim, a partícula, ela pode ser medida, um aluno pode dizer, ela sofre ação da gravidade, mas a onda não, o que é também questionável, enfim. E, bom, a gente foi fazendo meio um brainstorm, pelo jeito, mesmo sem discutir. E sobre o comportamento, né, acho que acabou, eu pelo menos não escrevi, acho que nada aqui, porque não deu tempo. A partícula se comporta, né, ela é discreta, ela pode transportar matéria, isso ficou, enfim, meio estranho, mas... e a onda, bom, a onda, ela não transporta matéria, esse é um conceito, assim, que talvez o aluno tenha assistido uma aula anterior para saber isso, porque geralmente ele não traz isso no bojo dele, né? Enfim, foi mais ou menos por aí que eu... Na verdade, tem sugestões de ambas as facetas, tanto em parte do aluno, quanto também por parte nossa como professor, vamos dizer assim. Tem colocações que se atribuem aos dois lados, né? Porque, realmente, para um aluno que não estudou o conteúdo do relatório, para ele falar em difração e interferência, exigiria muito mais conhecimento. Então, a gente tem colocações de ambos lados, da gente como professor e também da posição como aluno, né? Só não foi feito, de repente, uma divisão melhor, até por falta de discussão, o tempo mais rapidinho, e a gente foi colocando tudo direto ali nas tabelas. E também tem que ver que, às vezes, quando fala que é colocar com a opção do aluno, às vezes levam em mente que o aluno não sabe de nada, né? Tem que ver também que o aluno às vezes assistiu um filme, o aluno leu um livro, o aluno já conversou outros momentos, né? Como o professor acabou de explanar aí. Às vezes, vamos colocar essa resposta aqui que é errada, porque o aluno ia falar isso. Não, peraí. Às vezes o aluno já vem com um leque de informação, que às vezes nós professores ficamos até, meu Deus, como é que ele sabe disso e tal. Entendeu? Aí às vezes tem que levar isso em consideração. Legal. Muito, muito legal, pessoal. De tudo que vocês falaram, acho que duas coisas que eu vou pegar aqui para puxar o fio da meada justamente os nomes, né, dos fenômenos, que existe uma diferença entre saber o nome das coisas e saber o que as coisas são, né? E a gente vai explorar um pouquinho um desses fenômenos já. E a outra coisa que eu achei legal, que veio à tona, foi essa diferença. Qual a conclusão que
uma interseção, digamos assim, entre a segunda e a terceira pergunta. Que fenômenos ocorrem com cada coisa e como essa coisa se comporta nesses fenômenos. São perguntas que estão meio juntas ali. E eu queria lançar a provocação de, bom, na verdade não estão as 3 perguntas meio juntas? Que fenômenos ocorrem e como alguma coisa se comporta nesses fenômenos não são justamente o que caracterizam o que essa coisa é, talvez? Tá? Então, aproveitando para o fio da meada, vou propor a parte mental da física, só que versão agora para gente. Tá? Virtualmente, estão vendo a tela, slides de novo. Menininho com a pergunta, beleza. Bom, e o experimento que eu vou propor, entre aspas, é justamente o experimento da fenda dupla, como vocês já poderiam ter esperado, né? Tentem imaginar, realmente, vocês não sabem nada do assunto, não tem spoiler, vocês não viram o título da atividade de hoje, vamos com o que tem. E a pergunta é, o que é o experimento da fenda dupla? A gente tem aqui obstáculos com 2 lacunas entre esses obstáculos, são as 2 fendas. Joga um bando de partículas ali. O que acontece com elas? Como que elas vão se comportar nesse processo? E joga uma onda ali. Como que ela vai se comportar nesse processo? Isso é mais específico na pergunta, então, já arrumando para um experimento, se a gente colocar, depois dessa barreira com as fendas, algum outro obstáculo sem fenda, como que as partículas vão chegar nesse segundo obstáculo aqui? E como que a onda vai chegar nesse segundo obstáculo? Certo? E o perímetro, ele tem umas atividades presenciais, aqui são fotos de versões, como que essa atividade é feita no modo presencial, tá? A gente faz, de certa forma, no mínimo uma visualização de experimento de dupla fenda com partícula e com onda. Como que é uma partícula? Tem um copo aqui com areia e o copo tem 2 fendas no fundo. E aqui, à direita, é a visualização com ondas, que basicamente é o seguinte. São 2 transparências, cada uma fixa aqui num ponto, que são 2 fontes, né? Que a gente supõe que estejam em fase, já indo por um pouquinho do conhecimento, mas como que a gente simula, digamos assim, essa dupla fenda? A gente coloca as 2 fontes, então de cada fenda sai uma frente de onda, né? E a transparência simula, visualiza a onda se propagando até chegar ao anteparo ali, que é aquela segunda linha à direita. Melhorando um pouco o desenho, tá? Ou melhor, desenhando e não tirando foto, né? Aqui a gente tem as 2 fontes, né? Que saem uma de cada fenda, e a transparência ali das ondas se propagando, e elas chegam aqui no anteparo. No presencial a gente vai deslizando as transparências e tal, mas a pergunta é, que padrão que se forma ao longo dessa linha à direita aqui, que é o anteparo? Tá? Já vou explicar como que vai ser a atividade, como que a gente vai simular isso virtualmente, mas só para deixar mais claro como que é o experimento com uma partícula. Tá? Imagina que a gente tem um copo de papel que tem, ou de plástico, enfim, que tem uma altura aqui entre o fundo dele e o que estaria em contato com, digamos, coloca um papel embaixo, assim, na mesa, ou direto na mesa, que se quiser sujar a mesa, bota areia, e daí a gente deixa assim, em cima. Vou pegar minha garrafa aqui, certo? Imagina que a garrafa é um copo, tem areia e tal, e dá uns tapinhas assim, de forma que a areia que estava ali vai passando pela fenda, pelas 2 fendas, né? Então imagina que a gente está fazendo isso, e eu estou batendo aqui, a areia vai passando pelas fendas e vai caindo em cima do papel, ou no caso da minha mão, certo? Como que essa areia vai cair no papel? Que padrão ela vai formar sobre o papel? Então, essa atividade, deixa eu explicar para vocês como que vai ser. Eu vou ter que explicar bem passo a passo, tá? Primeira parte do copo, como que partículas se comportariam no experimento de fenda dupla.
Vocês vão pegar aqui, ó, vocês vão em formato, tá? Ou então aqui na linha e vem aqui no, não sei, depende de se está em inglês ou português, mas para desenhar. Daí aqui vocês vão desenhar o que vocês acham que vai formar de padrão quando as partículas forem passando pela fenda. Ah, eu acho que vai aparecer um emoticon. Tem que vir aqui, pegar de novo, um semi-sorrisinho, não deu. Vocês vão brincar um pouquinho com esse risco aí, mas faz o risco, beleza? Cada grupo faz isso. Fez isso, fez uma predição do que vocês esperam, parte do que vocês fariam, bora para a onda. Como que a gente vai simular o negócio tridimensional ali das transparências? Ao invés, como a gente só tem 2 dimensões aqui tá mais ou menos ondinha para a gente lembrar que são ondinhas, né? Mas aqui, por exemplo, o rosa está simulando um topo da onda e um azul claro está simulando um vale. Então, as cores vão indicar se está num topo ou no vale da onda. E a onda se propagando, saindo aqui uma frente de onda de uma fenda e outra saindo da outra fenda. E aqui está o anteparo, essa linha. E daí vocês vão ver como que essas ondas vão se combinar chegando num ponto do anteparo. Como vocês vão fazer isso? Tá? Vamos lá. Aqui vocês vão clicar em opções de formatação, tá? É importantíssimo fazer desse jeito, porque senão fica tudo muito zoado, tá? E lá já está ajeitado o seguinte para vocês. Vou pôr aqui 350, um pouquinho mais. Bom, aqui é essa frente de onda de cima, chegando mais ou menos nesse ponto dessa linha, dessa tabela aqui. Daí, o que eu sugiro é uma pessoa toma conta dessa frente de onda de cima. A outra pessoa do grupo, toma conta dessa onda de baixo. E bota lá as duas chegando nesse ponto do anteparo aqui, certo? Bom, uma chegou no rosa, né? Então, no topo. E a outra chegou ali no azul escuro. Reparem que o azul escuro é como se fosse o 0, né? O rosa é o topo, o azul claro é um vale e o azul escuro ali é a transição, ou lilás ali entre os dois, que está próximo do 0. Então, uma onda chega aqui no topo, certo? E a outra chega aqui mais ou menos no 0. E elas vão se somar, como se fossem 2 frentes de onda chegando na água, então as perturbações na água se somam. A gente pode pensar nesse exemplo, ou o que for mais natural para vocês, ou para os alunos de vocês. Beleza. Como que elas vão se somar? Ah, um chegou no vale, outro chegou no 0. Então a soma vai ser igual a de um vale. Daí uma terceira pessoa, ou vocês podem pedir para o monitor, vai chegar aqui, preencher a tabela, colocar. Então um está no 0, o outro está no vale, eu vou pôr um mais, por exemplo. Se fossem os dois, ou no vale não, no topo. Se fossem os dois no topo, colocariam mais. Se fosse um no topo, um no vale, 0. Os dois no 0, 0. Os dois no vale, menos. E por aí vai. Beleza? Sugestão, vocês podem, se vocês acharem algum jeito mais natural, também manda bala. Então, o que vocês vão precisar? Uma pessoa designada para a onda de cima, uma segunda pessoa designada para a onda de baixo, e uma terceira pessoa para anotar aqui na tabela ou anotar no papel também. Alguém que estiver com celular pode fazer essas anotações no papel, tá? Importante, além dessa divisão ali de papéis, então exercício colaborativo. Ali o pessoal do grupo 4 vai ter que conversar agora. É o 4, né? Desculpa se eu errei, mas enfim. É exercício bem colaborativo mesmo, tá? Então atribuam os papéis ali a quem... Sugestão é quem tiver no computador, tá? Para mexer com as ondas e clicar, não mexe aqui, porque senão zoa tudo, tá? Não mexe no mouse, que é fácil dar uma zoada maluca, tá? Não mexam, cuidado para não tirar da fonte também, tá? Então minha sugestão é, clica no formate e vai mexendo aqui na setinha.
Alguma dúvida? Então é fazer o experimento, uma simulaçãozinha bem prática. Cíntia, o que é vale e o que é crista, pode falar? Crista é o rosa, crista é o rosa e vale é o azul. Mas se vocês quiserem trocar também, tanto faz. O importante é que um é um, outro é outro. Ok, então. E o grupo que terminar a primeira e quiser indo para cima, pode fazer mais também. Mas fazendo só o primeiro também já tá beleza. Então vocês vão vendo como que aqui, dentro dessa tabela, vai dar o padrão que vai surgir. Tá? Então é isso. Grupo N vai para o gg.gg/fendas N. N de 1 a 5. Alguma outra dúvida? Então, bora lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu gostaria de fazer um comentário. Alguém toma conta do computador aí. Da onde de cima e de baixo. Isso, se alguém também estiver ali escrevendo ou mexendo em uma das ondas, quiser projetar aqui, né? Compartilhar a tela para ver, fica à vontade. Estou colocando o link aqui, aquele link com o Docs Google, ali no chat. Perfeito. Então. E aí, quem vai mexer na onda de cima, na onda de baixo, quem vai ficar escrevendo? Fernanda. Onda de cima aí, Fernanda. Não tem como ir lá pelo copinho? Sim, também. Fazer o desenho. Putz, a habilidade é zero a minha, né? Para desenhar aquela desenhando o mouse. Mas o padrão do copinho primeiro. Começamos pelo copo, então. Vamos começar? Beleza. O padrão, né? Que vai cair o copo. Quem pode desenhar aí? Eu acho que formatar, deixa eu ver se eu lembro o que era. No rabisco. Né? Aqui, pode assim, ó. Eu falei, mas vocês não estão conseguindo. Aqui não tá ficando. Não. Quer compartilhar a sua tela, Fernando? Achei aqui, tô conseguindo. Vamos deixar o Giovanni fazer. Vou colocar aqui o meu desenho, aqui, que seria duas linhas. Tranquilo. Isso. Eu tava tentando fazer isso. Tentar aqui. Elas não vão ficar muito retinhas, mas eu acho até melhor, de repente, trocar por linha aqui. Isso, uma mais espessa, né? Vamos trocar, porque já tem ali a ferramenta, em vez de rabisco, faz linha direto. Aqui. Esse link entrou, Francisco? Eu não estou conseguindo. Só vejo você. Mas você concorda com o padrão da caída da areia do copo? Deixa eu compartilhar aqui, então. Você consegue ver? Não vejo nada, só vejo vocês. Agora deu. Sim, agora deu. Tô compartilhando minha tela, fiquem à vontade. Beleza, valeu lá. Eu fiz ali o desenho ali de duas linhas que seria o padrão da aglomeração de partículas, no caso de areia, que ficaria embaixo das fendas do copo. Claro que elas ficariam mais espalhadas, mas nós teríamos basicamente duas linhas ali, foi isso que eu desenhei. Então essas duas linhas que estão aqui representadas seriam as regiões de acúmulo das partículas de areia. Seriam franjas de interferência, né? Não, aqui está tratando como partícula, né? Que são os grãos de areia. Que os grãos de areia caem ali no copo e na fenda. No caso... Pois mas no caso elas não seriam deitadas, não? Mas acho que é só para representar. Eu acho que para fazer tipo como se fosse um triângulo, acho que é meio difícil fazer em 3D, não tem o 3D, né? Exatamente. Vai depender, vai ficar um acúmulo de areia, mas elas vão formar uma linha. Mas vai cair algumas do lado das linhas também. Vai cair mais em cima das linhas. Elas vão se espalhar, mas elas vão formar duas linhas. Isso, vai cair mais ali. Como se formasse uma... É só para projetar a ideia. Duna, né? Duas dunas. Isso. Eu tenho que fazer aqui assim, ó.
Ui, já saiu rápido. Duas dunas, uma do ladinho da outra, exatamente. Isso. Mais ou menos isso. Isso. Ótimo. É. Na visão tridimensional, melhor. Que a linha é bem abstrato, né? Para ver. São Porque a gente já tem o conceito. São densidades de probabilidade. Mexe aqui. Tentar colocar esse aqui em cima, ó, só para dar uma representada. Ah, perfeito. Isso, ótimo. Aí ficou filé. Ajudou? Ótimo. É melhor. Melhor ainda. Vamos para a segunda? Então, a segunda é formatar. Eu fico com uma então, daí vocês vão comentar com uma dos ângulos. Como que é mesmo? Para mexer Isso, nele? você vai clicar em cima, aí clica com o botão direito. Clica com o botão Direito. A opção de formatação. Isso. Vai abrir uma reguinha ali do lado direito para vocês, ó, opção de formatação. Aí tem ali, deixa eu ver, tamanho e rotação, o ângulo. Então, ó, por exemplo, eu vou mudando o ângulo, ele vai descendo ou subindo. Tá. Então, aí é nesse quadradinho aí de girar que vocês vão brincar. Não tô achando. Ajuste. Opções de formatação. Eu consegui abrir a de cima. Deixa eu ver se eu acho agora opções de formatação. Não. Isso, em tamanho e rotação. Aqui, achei. Isso, vai estar lá em girar. Cadê? Quem achou então primeiro aí? Eu vou ter que botar mais para cima aqui minha tela, acho que ela tá cortando. Minha, acho que. Deixa eu ver. Meu negócio lá na frente aqui. Tamanho e rotação. Eu tô com uma telinha. Eu consegui. Não, é que eu tava com eu tava com a telinha em cima, não ia ver mesmo. Na de cima eu já tô com ela aberta aqui. Eu posso aqui alterar o ângulo. Ó, já tá na de cima, né? Isso. Aí eu também tava na de cima. Tá. Então vou para de baixo. Tá, beleza. Vai para de baixo. Tá na de baixo, então. Tá. Vamos começar pelo centro ali do retângulo? Isso. Quem tá anotando para nós? Eu tô na de baixo, tá? Tá, então eu vou juntar ali junto. Oh, droga. Tô numa Cadê o ângulo? reunião aqui, não era 5 horas a reunião? Vamos lá. Traz a tua um pouquinho mais para baixo para elas ficarem juntas. Mas aí a gente tá na segunda linha, né? Eu acho que acho que isso aí. Tá? Aí nós estamos ali com um azul escuro com... ruim de enxergar isso. Tem que fechar essa janela que tá me judiando. Pelo jeito tá no início do vale e o outro no início... A de cima, que é a que eu tô controlando praticamente ali. Você tá na de cima, né? Pode falar. É que nós estamos com elas fora do local. Tem que ser essa linha aqui, a linha fina. Elas têm que estar em cima da linha ali. Elas não estão juntas na linha fina. Elas estão juntas na coluna lá da linha da tabela. Então, tu tem que trazer a tua um pouco mais para cima. Assim, tem que um pouquinho mais ela. Mais para cima. Diminuir o grau. Isso. Aí. Agora sim, elas estão juntas. Opa, alguém mudou a minha aí. Isso tá. Aí. É porque eu tô indo pela... Como se fosse a folhinha ali. Na verdade, não tem paro ali, né? Então, nessa segunda linha, a gente está com um vale e um zero da minha. A minha, praticamente, ali é um azul escuro. E a tua é um azul claro, ou seja, seria um zero e um menos. Correto. Eu não sei quem é que está anotando aí nessa segunda linha. Aí pode botar um zero e um menos. Aí eu vou descer o ângulo da minha aqui, ó. Vou diminuir o ângulo da minha. Gê, você tá aí? Agora tu tem que sobrepor a tua com a minha. Mas aí, eu acho que tá. Deixa eu ajeitar a minha aqui. Acho que um pouquinho mais para cima, né? Deixa eu ver se Ô, Geise. Ou a sua, tudo.
Acho que vai ficar por aí, não vai ter como, não tem um meio termo. Não era 5 horas, gente? A reunião não é 5 horas? Desculpa, então, porque eu estou numa reunião lá na UFES. Desculpa, tá? Imagina. Mudou muito pouco aqui. Nós temos também... Aqui, já estão com ciúme que eu estou te elogiando aí Francisco, no tá grupo. Com o microfone aberto aí, Francisco. Desculpa. Não foi nada. A tua tá com vale, a minha ainda tá um pouquinho com azul escuro. Isso. Quem sabe a gente põe uma linha, vamos mais para baixo para não ficar quase a mesma coisa. Aqui, ó. Passei. Tem que ser aqui. Eu perdi, foi tudo. E aí nós temos praticamente quase um vale com uma crista aí, né? Seria mais com menos, quase. Mais com menos aí. Mais com menos? Quase isso. Não chega, não fica bem exatamente, mas é quase mais. Vai dar certo. Vou descer mais ainda. Aqui. Beleza aí, ó. Descer agora. Vamos lá. A minha tá no azul, tá no vale, e a sua tá no início ali, né, do vale, né? A minha tá começando a chegar no... A minha tá no azul escuro. Tá com um vale aí pra tua. É quase um vale, eu acho, ver. Quase um vale a minha. É quase um vale e um zero ali. Seria um menos e um zero. Vou alterar aqui a minha. Vou mudar mais a angulação aqui. Pode trazer a tua agora aí. Acho que agora é só. As duas agora estão praticamente quase no zero. Quase no zero as duas. Nota 0, 0. E vamos para a próxima. Aí também tá... Quase 0, né? Também continua quase um 0 aí. Pouquinha coisa, mas... As duas estão praticamente com menos aí, as duas. A tua ainda está um pouquinho, acho que no escuro, né? Tá. Seria um menos, né? Desculpa. Deixa eu ver. A minha não é menos aqui, a minha também é um escuro aí. Acho que as duas pegam um escuro aí. As duas pegam um azul escurinho, não sei o que tu acha, Fernando. Pega um pouquinho também, né? Então... Parece 0. De novo. Repetir o padrão. Se você colocar em modo apresentação, dá para ver ampliado. Vai ficar bacana. A minha... Quando apresentar aqui... dá para tirar tema. Onde é que tá? Deixa eu ver se muda alguma coisa aqui para mim. Mas o problema é que eu não tenho acesso aos controles. Não, só para tirar tema mesmo. Que legal, fica bem bonito o cruzamento das duas aqui, tá no vermelho. Cara, que bonito. Tá bem rosado. Não, bem rosado. Mas é que não há tanta diferença assim. Bom, enfim, agora tem que achar de novo aqui a formatação. Tá aqui, vamos lá. Tu desceu a tua aí, né? Desci. Dá para descer um pouquinho mais a minha. Essa é a tua mais aí agora. Agora já estão... A tua agora está no 0 e a minha agora está no azul. Está no azul. Eu acho. 0 e menos, né? Mais ou menos isso. O menos 0, tanto faz, né? É que a sua vem primeiro, então a sua é menos 0? Seria assim? A minha está no negativo. Menos 0. Menos 0. Agora a minha está bem no azul ali em cima. Agora a tua está indo pro rosado. Seria um menos com...
mais ali. Eu acho que ainda dá para botar 0, porque o mais não tá tão longe, lá, o pico dele. Tá mais aqui, né? É verdade. Queria dar uma forçadinha. Tá contigo aí. Aqui, perdão? Fica menos com mais? Anterior. Estava 0 e menos. 0 e menos, estava no anterior, né? Também praticamente é quase a mesma coisa, 0 e menos. 0 e menos. Ainda não sei se dá para botar mais ali. Aqui já estaria pegando mais fraquinho, né? Com uma amplitude menorzinha, né? Que eu colocaria, na verdade, em vez desse 0 mais, eu colocaria tipo quem é que estaria prevalecendo, se é mais ou é menos, porque tu vai ter uma superposição e nem sempre a gente pode garantir que está bem no 0, ou que está bem no positivo, que está bem no negativo. Então, na verdade, esse padrão vai ficar todo esquisito que a gente está desenhando. Tem um detalhe aí. A primeira aquele primeiro número, né? Então, acho que essas últimas 3 aí é menos 0, né? Não 0. Porque a minha tá pegando bem no azul. Porque senão vai dar problema depois disso. Vou deslocar quando não tá ampliado, a gente não perde. Né? Vocês conseguem ver o padrão, né? Na tabela. Sim. Tá aparecendo, tá ficando bom. Tô lá de baixo, agora com o pico ali do azul. E tu tá chegando no pico. Agora vai botar o mais e o menos aí. Destrutivo e destrutivo, interferência. Deixa eu dar uma ampliada aqui pra ver. Mais e menos ou menos e mais? Bom, não sei quem é que está escrevendo aí, que está colocando a minha ou a do Fernando. Acho que a primeira é a do Giovanni, a de cima. Então é o positivo, né? Não, primeiro negativo e depois positivo. Negativo, Tá. Tá menos y, menos e mais, será? Menos e 0. Da negativa vai começar a diminuir. Da positiva vai começar a aumentar mais. Continua tendo mais, menos aqui. Ou melhor, menos, mais. Esse aqui. Ou não. Deixa eu ver. Mexe a sua daí e ajusta a minha. Eu tô tentando. Acho que vamos colocar aí nessa posição. Nessa posição a tua quase no pico. Aqui ainda é mais menos, né? As duas ainda estão chegando. O vale e a crista ainda com intensidades maiores, não os picos, né? Mas ainda tá. Ainda é mais menos. Vamos girar mais. Agora a minha tá indo para o escuro já. A minha tá indo para a minha também. A minha ainda tá no padrão meio quase no 0 lá também, né? Que é quase um 0,0 aí. Opa, pulei demais. Acho que tá aí que daí eu vou. Eu tô no 0 agora. Agora a de cima é 0 e a de baixo pode levar aí. 0, 0. A tua tá no azul escuro, né? Que é 0, 0. É porque é muito sutil, né? Com ampliação até a gente consegue ver melhor, mas perde a formatação. Mais uma? Pode ajustar aí, Fernando. Você já ajustou, eu que estou dormindo aqui. Deixa eu ver a minha ali. Eu já não consigo enxergar a minha. A minha aparentemente tá um pouquinho por menos, eu acho, ali. A sua já tá. A minha tá começando a ir pro vermelho, pro rosado. A minha já.
É o mais e o menos aí. Tem que sincronizar aí. Mas é xaropinho enxergar essas cores aqui. Muito sutil ali. Tem aquela linha lá em cima, Fernando. Ó, tem aquelas linhas ali que a gente pode completar aqui. Ó. Essa aqui, que ficou faltando. Vou trazer a tua aí para. Em segundinho. Vamos ligeirinho, então. A minha tá ali num positivo. A minha não tá subindo. Parou de subir a minha. Falta dois. A minha travou. Olá, pessoal. Acho que todo mundo está de volta, né? E aí, como foi a vida de cobaias? Bom. Professora Fátima, eu tenho uma sugestão. Não sei se tem jeito, né? Mas que antes da gente fazer, que a gente visse como que era feito. A gente vê um experimento. Eu acho que a gente mais tempo. O que você acha? Bom, tanto o presencial, né, que tem as transparências ali. Aliás, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui para poder mostrar o que o pessoal fez. Tanto mesmo presencial é super preciso, né? A ideia não é precisão, a ideia é uma forma de visualizar o que está acontecendo, né? Não deu certo, vamos lá, compartilhar de novo. Então, assim, tem essa parte emocional que vocês viram que até pegar a manha leva um tempo, né? Então tem que ter paciência ali, um pouquinho de resiliência para ir se permitindo pegar a manha e abrir mão de precisão também, porque não vai ser preciso, tá? Mas vamos ver os resultados dos experimentos aqui. Grupo 5, alguém quer comentar alguma coisa? Grupo 5 foi mais qualitativo, né? Pegou ali onde acontece interferência construtiva e destrutiva, né? Construtiva aqui, quando tem duas cristas, destrutiva ali, quando as duas se combinam e dão zero, né? Seja lá qual for a perturbação, caracteriza a onda. O grupo 3 é o que eu tava, né? A gente começou aqui e já viu alguma oscilação. Pessoal do grupo 3, alguém quer comentar alguma coisa de como foi o processo? Não, em relação ao processo, foi difícil um pouco no início ali pegar a manha para... Foi difícil ali um pouco no início para pegar a manha ali e fazer as construções, mas foi legal, foi tranquilo. Acho que o aluno também, numa etapa inicial, talvez numa primeira aula, ele vai sentir dificuldade, mas algo somente ali nos primeiros 5 minutos, daqui a pouco eles já vão estar pegando a manha já. E é bem legal, porque é muito ilustrativo a questão das cores, né? Eu estava até pensando, quando voltar à aula prática, aula presencial, acho que eu vou montar uma coisa dessa aí. Vou pegar um barbante, de repente eu até pinto com cores diferentes. E eu manuseio, vou fazer um manuseio com eles na própria mesa, mostrando o encontro dessas cores, mostrando o encontro das interferências, vales e cristas, né? Uhum. Eu curti demais. É isso. Para o presencial, imprimindo em transparência, pegando canudo e algo para firmar aqui que sirva de pino, é muito, muito, muito legal. Visualiza muito bem. Isso aqui é um jeitinho que a gente dá, né? E aqui, esse grupo aqui de estudo, grupo 4, é lá do Rio Grande do Norte. Aqui. Eles estão fazendo um curso pensei em fazer experimento que é interativo. Tem uma onda. Eu vou copiar a ideia deles aqui, ó. O grupo aí conseguiu fazer. Aí eu utilizo o PowerPoint. A ideia é grupo 4. Pegou a manha criam turmas. Rápido. Aí separa a turma aí você entende, né? Porque salas pequenas.
Aí os componentes de uma sala vão fazer uma tarefinha, aí tá lá a tarefa pronta, aí trabalha em conjunto. Atualmente eu tenho usado muito simuladores do FET para ilustração, né? O povo pega no spoiler. Uso demais. Aí é tipo Mas hoje mesmo usei hoje de manhã falando da Lei Geral dos Gases. Não foi mal, isso aqui eu já tô fugindo da... Alguém do grupo 4 quer contar como foi? O que vocês fizeram? Eu achei assim, bem, vamos dizer assim, complicado às vezes de fazer aquela formatação ali, 0 menos, 0 mais, porque na verdade tu tem condições ali que tu tem, vamos dizer, uma intensidade relativamente que não é nula de uma, mas não é máxima, e eu me senti assim um pouco confortável em tentar descrever com aquele 0, aquele mais, aquele menos, aquilo ali para mim não dava uma clareza no fenômeno, que eu sei como é que é o fenômeno. É que no centro o sinal fica mais intenso, né? E ele tem aquela... ele tem a linha bem pronunciada, bem no centro, e aí tem alguma coisa um pouco mais fraca, né, ao redor, assim. E depois vem o escuro. E eu acho que é interessante, porque também o aluno vê... Realmente eu concordo com o mestre ali, realmente inicialmente é difícil de visualizar. Mas eu acho que é uma oportunidade também da gente destacar para o aluno que as interferências não são necessariamente puramente construtivas ou totalmente destrutivas. Você até vai ter figuras de interferência, franjas, com intensidades diferentes, sendo algumas mais intensas, outras menos intensas. E dá para perceber que à medida que vai se aproximando do centro, esse encontro específico entre crista com crista e vale com vale vai se encaixando certinho, mostrando que na região central, de fato, é o máximo de interferência, no caso de fenda dupla, né? Enfim. É uma opção de usar essa atividade, inclusive, assim, vocês podem pegar e baixar para vocês, tá? A gente só pede que vocês não editem muito, porque a gente acaba usando para outras atividades, né? À noite vai ter também, mas vocês podem pegar e fazer o download no formato aqui de preferência, dá para salvar com PowerPoint, depois colocar no drive de vocês, usar com os alunos, editar. Uma forma de fazer, de fato, é para o pessoal indicar quando que tem interferência construtiva e destrutiva, né? Quando que está vale com vale, quando que está crista com crista, quando que se cancela e por aí vai, né? Mas eu acho importante também a gente diferenciar que o que a gente sabe sobre ondas é um construto humano. Na realidade, isso não existe. Uma onda assim, essa representação que a gente tem de onda nos livros, né? Na realidade não é nada disso, é apenas um construto humano entender aproximadamente o que acontece na realidade. E seria a contextualização da física. E esse experimento faz isso, é bom nesse sentido. É simples, didático e bom. Dá para fazer tranquilo na aula. Vamos ver o grupo 2 aqui, que mandou bala. E teve os resultados aqui, 0, -1, 0, -1, 0. Parece que estava tendo o mesmo, né? Alguém quer comentar? Então a gente, na primeira figura ali, a gente tentou representar mais uma distribuição em 3D, né? Porque a areia vai cair e vai formar camadas de areias. Então ela vai se distribuindo. Então a gente, na primeira figura, a gente tentou fazer um desenho ali de como seria essa distribuição, né, vista ali em cima, as duas distribuições, né, e a gente tentou fazer com que a maior concentração de areia seria nessa fita mais grossa, e aí ela ia se distribuindo ao longo como se fosse uma pirâmide. E lá embaixo a gente colocou mais um como sendo crista, menos um para vale. E a gente estava tentando achar um ponto em que vale, crista se encontrava, mas foi bem difícil. Muito bom. Essa dificuldade que vocês tiveram, que é natural, é justamente a dificuldade também de equivalente às contas horrendas, porque as contas são bem horrendas para calcular a diferença de caminho, né? Então é a versão visual da dificuldade ali de fazer as contas de interferência, né? Aqui o grupo 1 quer comentar alguma coisa? Bom, vamos para a partícula então, que tem menos... Ô Laura, eu queria fazer uma pergunta. Menos
para todo mundo. O que vocês acham mais viável? Eu falar sobre ondas numa aula teórica ou dar o experimento primeiro e depois falar sobre interferência? Sobre interferência, etc. Olha, eu acho que seria uma introdução legal colocar o experimento Primeiro. e depois explicar o que acontece. Né? Tá, beleza. Aí dá as definições, os conceitos. Isso. Eu acho que tinha que ter uma introdução. Eu acho que pro tipo de experimento que a gente está fazendo de interferência, eu não sei, eu acho que pelo menos alguma introdução básica antes das características das ondas, porque vai falar pro aluno lá interferência construtiva, crista, vale com vale, ele vai ficar boiando, o que é isso? Crista, vale, o que é? Bom, não sei, né? Pelo menos é o que eu acho, não sei o que os colegas podem refletir sobre isso. É legal mostrar um experimento e pode ser um vídeo, porque tem alguns vídeos de experimentos, e aí fazer aquela checagem geral. E aí, gente, o que pode estar acontecendo? E construindo a partir do que eles vão falando, né? Porque às vezes eles não falam a coisa muito precisa, no formalismo, que de fato mas ele traz alguma coisa, né? Ele sempre traz alguma coisa, explica com suas palavras, e aí a gente vai meio que mediando, né? E aí entra aos poucos, né, com o formalismo. Acho que é uma boa. Perfeito. Acho que vou até mudar minha opinião. É verdade. Pode usar o experimento como uma ferramenta catalisadora, né, cara? Isso tem um nome, tem um artigo sobre isso aí, né? Que é a aprendizagem significativa. Bom. Então, eu acho, assim, pessoal, só a minha opinião também, rapidinho. Eu acho que você poderia fazer assim, ó, é como os professores falaram, mas bem simples. Se tu quer buscar um negócio, arrancar dos meninos uma opinião diferente, tu bota o experimento para eles fazerem. Não explica nada. Bota o experimento para eles fazerem, só diz como é que eles têm que fazer. É um experimento aberto. Dá os passos. Aí pede para ele fazer o quê? Anotar o que eles acharam que aconteceu. As observações, a forma deles pensarem, a parte mais cultural, o que eles acham que está acontecendo. Depois da tua aula, explica as características da onda, mostra tudo direitinho, depois faz o experimento de novo. Agora já buscando com o que tu explicou na tua aula, entendeu? Aí tu buscou aí uma aprendizagem significativa, né? Aí sim tu vai ver se teve resultado ou não a tua aula, se teve êxito ou não, se eles pegaram ou não pegaram. Legal. A gente lançou do grupo 1, posso comentar ali como que a gente fez? Sim. Já que quem se manifestou, manifestou de novo. Nesse primeiro, a gente pensou que teria um primeiro momento com 2 pequenos montinhos, aí conforme for passando o tempo, esses montinhos iriam aumentar até virar um único montinho. Aí, no da onda, para otimizar o tempo, a gente fez cada um individualizado. Nós éramos duas duplas e a gente ia mirando, né, ali no meio e ia fazendo. E depois uma pessoa veio, no caso, somando os sinais para ver se ia dar 0, mais, menos. Aí, dessa forma, a gente conseguiu fazer tudo no tempo. Legal. Prêmio Colaboratividade. Né? Então, além de cobaias, assim, tem esses aspectos de tentar reproduzir no virtual, né? E de fato, essa dificuldade reflete a complexidade do fenômeno também, né? Se a gente tenta retratar ele um pouquinho mais fielmente, a gente cai na complexidade do próprio fenômeno, né? Aqui, os que mais entraram em detalhes para a parte de partícula foram o 2, né? Aqui, com as intensidades, e pensar nisso dos momentos também foi interessante. E indo para o que acontece no presencial, aqui uma fotinho do que acontece, né? Aqui os 2 montinhos, aqui outra tentativa, depende, daí se fosse presencial vocês iam estar vendo um monte de variáveis ali, o quão forte bate, a altura entre o copo e o papel, e por aí vai.
certo? E também é um exercício em potencial para os alunos. Desculpa o helicóptero aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Pode ser um exercício prático para os alunos pós-pandemia, em 2047, essa identificação de variáveis, né? E no caso da onda, o que acontece é o que vocês sabem, né? Como fenômeno de interferência, que deu para sentir essa complexidade. E aqui eu estou colocando duas referências, uma simulação mais simples, infelizmente está em inglês, mas aqui tem essa identificação de algumas variáveis que estão em jogo. Comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda com as outras variáveis fixas, maior o espaçamento entre as cristas aqui, né? Então, menos cristas para o mesmo espaço de tela. E se a gente diminui ou aumenta o espaçamento entre as fendas, e se a gente diminui ou aumenta a distância entre as fendas e o anteparo, né? Então, dá para explorar um pouquinho dessas variáveis, inclusive essas duas aqui em relação com o copo, né? O copo mais próximo ou mais afastado da superfície da mesa ou do papel, e dá para ver as diferenças entre partícula e onda, né? Os comportamentos perante esse experimento. Mais outra simulação que é maravilhosa, que vocês já comentaram, né? O pessoal pega no spoiler, que é justamente o do FET. Aqui a gente tem as ondas, dá para mudar largura da fenda, separação entre as fendas e a distância, então tem mais variáveis ali. Dá para mudar a frequência, e daí supõe-se uma velocidade de propagação constante, então mudar a frequência, aumentar a frequência é diminuir o comprimento de onda, ou diminuir a frequência e aumentar o comprimento de onda, né? E daí a gente vê que, de novo, como na outra simulação, maior comprimento de onda tem mais ou menos cristas do que um menor comprimento de onda. A gente vai vendo que comprimento de onda menor, a gente tem mais cristas. Então, assim, vou mostrar para vocês o que eu fiz. E assim, só para vocês terem uma ideia, eu passei muitas horas brincando com isso daqui para pegar a manha. E com vários comprimentos de onda. Não façam com comprimento de onda pequeno, que é o terror, tá? Mas não consigo ver as mensagens do chat, qualquer coisa vocês podem falar. Aqui é o que eu consegui depois de muitas horas brincando com comprimento de onda maior. Eu tive aqui 2 vales nesse mesmo espaço, tá? E com comprimento de onda menor eu tive aqui 2 cristas e mais um pouquinho. Então, uma vez que você pega a manha, dá até para chegar em alguma coisa, mas assim, com muito cuidado, tá? Isso realmente não se compara a uma demonstração como essa, né, do FET. É mais algo prático para sentir como que a superposição acontece ali, sentir essa diferença de caminho causando diferentes sobreposições dependendo do ponto, mas para sentir isso mais na mão. E daí, só para fazer propaganda um pouquinho mais também, que essa simulação do FET tem para água, né? E daí dá para umas coisas legais que dá para ver é o seguinte, que ele mostra esse gráfico, mostra a variável que está caracterizando a onda, né? De quê? Então, na colocação ali de que a onda é um construto, bom, toda física, o que é linguagem, a gente parte do princípio que a linguagem está tentando fazer correspondência com o mundo concreto, mas no mundo concreto, a onda no mar, por exemplo, na superfície de água, é uma dinâmica da altura da água, por exemplo, do nível da água. Ou aqui, onda de som, é uma dinâmica da pressão em cada ponto. A pressão está oscilando. E aqui, inclusive, se vocês forem no de ondas em geral e quiserem explorar ainda mais,
tem o gráfico aqui. Isso já no duplo fenda, tá? É só propaganda. Mas aqui mostra as partículas, mostra os dois. Daqui é maravilhoso. Espero que sirva aí para vocês. Mas voltando para a apresentação, a gente tem esses dois comportamentos. Partícula e onda que vieram dos conceitos, né, que vocês elaboraram lá discutiram lá no começo. E, bom, cada um se comporta de um jeito nesse fenômeno que é a fenda dupla, certo? Nesse experimento. Daí vem a seguinte pergunta. Se a gente jogar um bando de elétron, o que acontece? Eles vão se comportar como partículas? Bom, naturalmente que sim, né? Sim, vocês vão receber depois a apresentação, tem todos os pontos lá. Então, acho que nem precisa perguntar para economizar tempo um pouquinho, a gente não ficar aqui até 10 horas da noite, porque tem outra às 7, mas acho que todos os alunos responderiam que os elétrons iam se comportar como partículas, afinal os elétrons são partículazinhas ali dentro dos átomos, né? E, bom, acontece que já faz um tempo que fizeram experimentos e esse daqui é a foto, é uma imagem, uma figura do artigo que relata esse experimento feito mais recentemente, que é exatamente o mesmo experimento. Aqui, clicando, tá, a imagem vai ter o link para esse artigo. E é exatamente a mesma equipe que fez os vídeos para o material do perímetro. Agora eu vou pedir um favor para você, que vai ser me avisar se travar. Só um pouquinho. Incredibly small. Each slit is 100 nanometers wide. That's 1,000 times narrower than a strand of hair. It takes a lot of time to get things lined up, a lot of patience to get things to work properly. The experiment takes place inside this metal tube with a super hot filament firing electrons at the slits. After passing through the double slit, Cuidado ao microfone. Por que eu pus essa parte? Porque é bom a gente lembrar do que a gente está falando, né? Mundo concreto e o experimento ali e fenômenos em escala bem pequena acontecendo. Agora, esse vídeo é mais longo do material do perímetro, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que está no material suplementar do artigo, que é o que aconteceu, como os elétrons vão chegando no anteparo. Daí vocês vão ver bolinhas. Estão vendo as bolinhas aparecendo? São os elétrons batendo. Cada bolinha dessa é um elétron chegando. Deixando o silêncio impactar de propósito. Lembrando que são duas, não 4, nem 5, né? E o que está acontecendo é... Muito bom. Formando um padrão ondulatório. Franjas. Exatamente, um padrão de interferência característico de ondas. Isso, então, é o resultado real do experimento. Isso daqui é a imagem do artigo. E daí a gente tem o seguinte, bom, a gente sabe que os elétrons saem individualmente e chegam individualmente. A gente viu eles chegando individualmente, a gente sabe que eles saíram individualmente, porque a gente conhece bem o fenômeno ali que está botando os elétrons para correr. Eles chegam em locais separados e aleatórios, bem entre aspas, aleatórios, tá? Tecnicamente não é bem assim, aleatório, né? A gente tem mais informação do que isso. E,
por algum motivo que eles produzem, o padrão que sai não é o padrão dos morrinhos ali, de partículas que nem o que vocês predisseram para partículas, mas o padrão que vocês disseram para ondas. E aí? Que diabos é o elétron? O elétron é uma onda ou é uma partícula? E daí eu gosto dessa frase aqui do Feynman, que é que o paradoxo é só um conflito entre a realidade e o que a gente acha que a realidade deveria ser, né? Professor, aí surge uma brincadeira de muito tempo atrás, né? Segunda, quarta e sexta, o elétron é onda. Terça, quinta e domingo é partícula, né? Eu acredito que deve existir outra maneira de explicar por que o elétron escolhe uma fenda e não a outra, sem ser a probabilidade. Então, não sei. Pois é, daí que vem. Daí, acho que é acreditável. A função do físico é o quê? Questionar. Não é assim? Não aceitar. Sim. Que eu gostaria de comentar aqui, né? Bom, aqui já deu spoiler, que coisa. Bom, é uma onda ou é uma partícula, né? Ou será que a gente precisa? De onde vêm essas palavras? De onde vêm esses conceitos? O que a gente está fazendo é usar da linguagem que a gente tem disponível para descrever algo que está compatível com dois conceitos cuja origem é completamente distinta. Se a gente parar para pensar, a própria palavra onda, ela vem... A gente pode dizer, o conceito clássico, mas não só pelo conceito em si, mas de onde ele vem. Essa linguagem veio da nossa observação de fenômenos clássicos. E a palavra partícula também. Então, se a gente parar para pensar em linguagem, bom, precisa ser uma coisa ou outra, às vezes uma coisa, às vezes outra, né? E nesse sentido, né, que a gente pode chamar de coisa quântica, ou nosso chip que deu certo lá, o Partonda, né? Então, as duas coisas. A questão é que, será que são conceitos realmente distintos em todo o âmbito do mundo natural concreto, macro e microscópico? Né? Essas coisas se confundem. A interpretação tem várias interpretações, de fato, de quanto ao que acontece, né? O elétron passa por um, passa por outro. A gente tem que ter muito cuidado, que tem bastante material de divulgação que não é tão cuidadoso assim, tá? Nesse sentido, eu recomendo muito, muito, muito que vocês peguem o material do Perímetro, porque esse material do Perímetro eles consultam especialistas da área para fazer. Tá? Tem coisas que quem é especialista da área está na fronteira, então eles vão saber explicar muito melhor. Daí essa questão de o que acontece aqui no meio, tá? Tem várias interpretações, tá? Quanto a o que acontece ali com o elétron, né? Para ele se comportar como uma coisa ou outra, e onda, partícula, partonda. E aqui só apresentando assim que cada uma dessas interpretações aqui, dessas formas de olhar para esse fenômeno, tá? Elas têm vantagens e desvantagens, tá? E a mais vigente é a interpretação de Copenhague, que é bem pragmática, né? Que é considerar que tem questões que não competem à teoria. E, de fato, mesmo tendo várias interpretações, a mecânica quântica em si é a mesma. Tá? E o vídeo do Perímetro deixa isso muito, muito claro, que a teoria é a mesma. São as formas de pensar a teoria e de olhar para ela, de questionar avanços dela e não questionar refutações dela, é que tem divergências. Afinal, a gente está falando aqui de física de fronteira, né? Então, não tem fronteiras da mecânica quântica. A mecânica quântica em si é a mesma, independente da interpretação, e ela funciona muito Professora, bem. O que a gente sabe é o que o método científico, a metodologia científica, permite a gente de saber que é, mas pode ser absolutamente diferente disso.
esse aspecto que você está falando, desse experimento, se demonstra que tudo é granular, né? Os átomos, a luz. Agora, na gravitação quântica, com o Carlo Rover, já se fala em átomo de espaço. Então, a gente pode explorar nesse experimento também a característica granular da natureza. E o que a gente sabe é o que o método científico permite saber. Eu acho mais bonito no físico, professor, é você indagar, é você questionar e não aceitar a verdade como ela é. O aluno tem que saber disso. A gente não sabe. É importante a gente mostrar que a ciência não... Ela está sempre em construção, né? Então, assim, essa questão da interpretação, ela é abordada por filósofos da ciência, por historiadores da ciência, mas ela também é abordada de forma mais dentro da ciência em si, né? Tem ciência e metaciência. Metaciência é quando você está falando da ciência, mas dentro da própria ciência tem chamado problema da medida na mecânica quântica, que tem experimentos que tentam elucidar essas questões por via experimental, por via concreta mesmo, tá? E alguns, só para citar alguns problemas em aberto, tá? Tem a transição quântico clássico, que não é só colocar a constante de Planck num limite específico, mas como que essa transição entre quântico e clássico acontece? Tem áreas como decoerência, sistemas quânticos abertos, tem a relatividade geral, que não é compatível com a mecânica quântica, tem aplicações experimentais, que são... Tudo isso é tema de pesquisa atual, é onde está a fronteira, tá? Mais uma coisa que não está em questão é se a mecânica funciona ou não. Tá? Ela é uma descrição muito bem estabelecida, ela funciona, senão a gente não estaria aqui conversando, né, com toda essa tecnologia, e ela é uma descrição do mundo físico concreto, né? Então, nisso, acho que vale um cuidado também com pseudociência, porque a física, ela se propõe a falar do mundo concreto. Tem uma diferença crucial entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Qualquer coisa que fala de substantivo abstrato, professora, não é da física. Não, ela permite a gente falar da aparência da realidade, não de como a realidade é. Nós não conhecemos a realidade, conhecemos só a aparência, porque o método científico permite a gente saber. Eu acho que assim, eu estou aqui falando, tentando passar um resumo, mas eu não sou uma filósofa da ciência, não pesquiso nessas áreas, tá? Mas assim como esses detalhes de mecânica quântica, decoerência, sistemas quânticos são áreas de pesquisa, certo? Tem áreas de filosofia que são áreas de pesquisa e provavelmente, se a gente pegar 2 especialistas ou 2 especialistas numa área de pesquisa discutindo a fronteira dessa área, provavelmente a gente não vai entender nada. Quem é leigo dificilmente vai conseguir acompanhar, né? Então tem esse passo para trás que é importante a gente dar, né? Mas só queria colocar a menção a esse cuidado e reiterar essa fala do Feynman aqui, que inclusive veio dessa foto aqui, tem até uma estante de biblioteca aqui, saudades, mundo de fora de casa, né, que é um livro, essa frase introduz um capítulo justamente sobre decoerência, que é uma dessas áreas em aberto que estuda a transição clássico-quântico. Tá? E, bom, já dá pano para manga, só para constar o site aqui para baixar, instruções para baixar, tá? Aí mais coisas sobre o CT. E depois esses slides vão para vocês. Agora vou passar a bola para a Cíntia tomar as rédeas aí, que eu já falei demais. Pessoal, acabei de colocar aqui no chat o link para vocês. Eu coloquei o link da atividade, o link do material, eu escrevi errado aqui, porque eu queria fazer rapidinho antes de vocês saírem. Tá o link do material. No material, vocês têm acesso a esses vídeos, têm acesso à parte editável, como eu disse, e não esqueçam que quando vocês entrarem lá, é como se vocês tivessem sido direcionados para uma página de compras, mas vocês não vão ter que pagar nada. Vocês só precisam fazer um login, vocês vão ter que cadastrar, faz o login para poder baixar o material. Isso é só uma forma deles ter um controle de quantas pessoas no mundo estão baixando, em quais países estão baixando. Como o Perimeter, ele não é um instituto com fins lucrativos, depende de bolsas, depende de parcerias, e essa forma de conseguir mais investimentos, né? Fala assim, nossa, o nosso material está sendo usado no mundo inteiro, né?
Uma outra coisa que eu gostaria de falar rapidinho aqui, ó, que todo mundo me pergunta sobre certificados, eles pode ser que demore um pouquinho, todos os certificados dos meses anteriores já foram enviados, então se alguém não recebeu algum, por favor, entre em contato comigo, ou com o Humberto, que envia os certificados, quem já recebeu algum tem o e-mail dele, tá? E os desse mês, eu peço para vocês esperarem até o final do mês que vai, tá? Pode ser que seja rápido, pode ser que demore um pouquinho. E essa atividade da Fátima eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos por participarem. E, como vocês viram, né, é uma atividade que ela é bem versátil. Vocês conseguem aplicar de maneira como vocês acharem que é mais interessante para o aluno de vocês. Vocês escolhem como fazer isso. O material do perímetro ele é muito bom por causa disso. Não é engessado como os livros textos que a gente está acostumado a usar. Então, pelas discussões que houve aqui hoje, né, dá para... Esse material, ele pode ter contato com a gente pelo e-mail da gente? Agora, o material... Ele é aberto aqui. Ok, então ótimo, porque ele é muito grande, não dá para enviar. Aqui? Eu sou de Minas, então a gente fica perto do Espírito Santo. Eu nunca tive contato com professores de outros estados. Então, muito bom a diversidade, parabéns. É bom que agora a gente consegue que professores de outros lugares participem, porque como a gente tem muito pessoas de lugares bem longe, né? Lógico, Minas é perto, mas não é tão perto assim, né? Não dá para vir no final de semana assim. Às vezes dá, às vezes não. Mas gente do país inteiro. Tem alguém do Ceará que, olha que legal, tá vendo? É bom que a gente se aproxima. Eu acho que uma coisa boa olha só, uma coisa boa dessa pandemia também no Piauí. É que a gente está conseguindo, apesar de estar todo mundo... Maranhão, olha, apesar de que Paraíba... Gente, ó, tá todo mundo do país inteiro aqui. Apesar de estar todo mundo em casa, isolado, mas parece que a gente está mais junto. Então, isso é uma coisa que a gente espera que continue, mesmo depois que a gente volte e ter tudo no presencial. Então, acho que isso a gente vai tentar manter, para a gente conseguir alcançar pessoas do país inteiro. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Espero vê-los nos próximos cursos aqui. Valeu, Cíntia. Obrigado a todos aí também. Quero agradecer aí também. Eu já participei de um monte também. Já me inscrevi em todos já de novo. Muito obrigado aí, satisfação total aí, tá? Sou do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os colegas aí do Brasil todo. Falou, cara. É isso aí, irmão. Valeu, irmão. Satisfação aí, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Quem quiser baixar lá nas planilhas para usar como quiser também, pode ficar à vontade. Valeu, gente. Cíntia, eu confirmei princípio de incerteza um pouquinho atrasado. Me escolhe, viu? Tchau. Gladson sempre fala isso. Gladson, eu sempre te escolho. É verdade. Na verdade, não é questão de escolha, é por ordem de inscrição, né? Você que é rápido para se inscrever, né? Tá certo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, professores. Obrigado. Tchau. Cíntia? Diga.